para vocês. Está começando mais um Fala Sil podcast. E antes de mais nada, eu quero agradecer os nossos apoiadores. Projeto Growth, parceria do Estúdio Pops, o mais novo estúdio de gravações para cursos e podcasts para você compartilhar o seu conhecimento e impacto. Agradecer também o FastGo, que chegou em Uberlândia. É um novo aplicativo de entregas e vendas. FastGo, praticidade e economia para você, lojista e usuário. E hoje eu tô aqui, gente, com a minha amiga de longa data já, Débora Luz. Também Sim. mais uma amiga empreendedora que faz parte do Amigas da Sil. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Sil. Eu estou muito feliz e honrada por fazer parte, né? Porque como é bom. E nessa jornada que a gente começou, você esteve ali comigo, ó, dia a dia. Nossa, gente, quanto tempo, né? Quanto Quantas tempo. coisas, quantas histórias. Mas antes da gente contar as nossas histórias, a gente quer saber um pouquinho aí. Quem é a Débora? Ai, meu Deus. Bom, primeiramente sou filha, né? Filha do Criador, sou uma mulher cristã, uma mulher que tem essa identidade formada, né, de Débora Luz. E estou muito feliz, inclusive, deixa eu te contar, né, esse final de semana eu tive uma grande experiência, né, de confirmação da palavra que o Senhor escolheu para ser a portadora da luz. Então, eu fiquei feliz com esse nome que reforça a identidade, né? Sou mãe de 3 abençoados filhos, né? E filha do seu Belchior, da dona Helena, sou mineira, Olha, nasci em Patos de Minas, Logo moro ali. em Uberlândia, logo ali. Eu já tô mais uberlandense do que Patureba. Já moro aqui em Uberlândia já há mais de 20 anos. Essa sou eu. Débora, não parece, mas qual que é a idade do seu filho mais velho? A idade. Ó. 24. Gente do 24, já está casado. céu. Sério? 3 anos que ele casou, Sil. Gente, quanto tempo que a gente não senta pra tomar um café, Sim, pra conversar? Sim, verdade. Meu caçula já tá com 14. Não, gente, vai aproveitar que essas coisas são tudo assim, quem sabe faz ao vivo. Gente, desliga esse ar pra nós aí, que nós vamos morrer congelados aqui, hein, Débora Luz? Fala assim, verdade. olha a luz do sol, por favor. Não, exatamente, né? Abre a luz. Abre luz pra nós. Conta pra mim, Débora, você começou a empreender primeiro com o quê? Sil, é tão interessante isso, né? Mas meu primeiro empreendimento foi aos 13 anos, vendendo vasilhas da Tupperware. Sério? Não imagino. Foi. Eu tinha 13 anos na minha cidade. A minha mãe, ela já vendia roupas, coisas que vinham do Paraguai naquela época, creme, perfume, né? E vendia vasilhas. E eu achava aquelas vasilhas lindas demais e eu queria. Maravilhosas. Peguei a revistinha da minha mãe, ia na casa das pessoas, ia cobrar e fazer tudo. Eu ganhei altos kits de Tupperware. Que graça. Depois, com 15 anos, né, a cidade, ela tinha 3, 4 mil habitantes, minha cidade. E aí, naquela época, minha mãe perguntou assim, quando eu ia fazer 15 anos. O que você quer? Uma festa de 15 anos ou um computador? Computador ninguém tinha na cidade, a não ser a prefeitura. E a escola. Eu falei, eu quero computador. Ela falou, se você pagar ele. Eu falei, e eu levei aquilo muito a sério, né? E olha que presente de grego. Presente grego, né? E aí eu lembro que ela ainda comprou ele em dólar, porque não existia essas coisas aí. Foi muito interessante, porque ela conseguiu, me deu de presente, e eu levei tão a sério que eu comecei a fazer trabalhos de escola, convites, cartazes, e abri a minha escola de informática com 15 anos. Porque ninguém tinha, era muita novidade. E aí, assim, tinha uma escola lá, eu aprendi nessa escola, né? Mas ninguém, assim, da minha idade, da minha geração ali, tinha computador. E eu comecei a dar aula para todo mundo, inclusive para os professores. Lembro na época que eu dei aula para o prefeito, eu achava o máximo. 15 anos dando aula para o prefeito. Então, esse foi meu primeiro empreendimento. Meu sonho era ter essa escola de informática. Fiz curso do Sebrae, fiz tudo e dava as aulas particulares em casa e às vezes ia na casa das pessoas. Aí eu casei, mudei para Uberlândia, né? E pensei que aqui eu iria crescer, fazer faculdade, né? E ir para essa área da informática, porque TI era a minha paixão. Olha, eu acreditava que realmente tá na TI. Meu filho também foi, né? Alguns primos foram, influência, né, minha, que fizeram aula comigo. Tem um primo hoje muito bem sucedido nessa área, trabalha no Itaú, na área de TI. Que bom. Meu filho foi, mas depois desistiu. Ele chegou em mim e falou assim, ele me chama de mãezinha. Ai, mãezinha, eu não tô gostando desse negócio. Que é estranho, não. Meu sonho é outras coisas. Tá fazendo física. Ele é um físico muito estudioso. E eu pensando que ele não queria TI, porque TI é complexo, TI também
inova demais, ele vai pra física. Pior, ele disse que quer ir pra o sonho dele é trabalhar na Petrobras e morar na Amém. Alemanha. Eu falei, meu pai. Nós temos um amigo que trabalhou na Petrobras e temos um amigo que mora na Alemanha. Olha, ó, A gente tá tem vendo, amigo lá, gente? tem gente de lá do Ministério Sal da Terra lá na Ó, Alemanha. pessoas precisam de pessoas, né? E É, ó as aí conexões. você vai contando quem você é e já Eu aparece misturo, a eu sei que é conexão. um dos Dutras, eu sempre misturo. Eu acho que quem tá na Alemanha é o Gabriel. Acertei o Gabriel. É porque Ó, são irmãos, tá um vendo? tá na Alemanha e o outro tá na Inglaterra. Aí, ó. Né? É. Pessoas do Ministério. Sal da Isso. Terra tem gente de tudo parte do planeta. Ele tá lá na UFO, tá triste porque tá em greve. Os É, professores assim amam ele, mas fazer o quê? fazer o quê? Débora, que a gente não fala só de negócios, sabe? É igual amigas da Sil. Eu quero saber sobre Falamos assim, de tudo. falamos de tudo. E a gente gosta de entrar assim nas intimidades mesmo, né? Nossa. Então, vambora. a gente quer saber, ó, um filho 24? 24. 24 anos, 2 anos mais novo que o Christopher. Me conta, como é que foi sua história hoje você é mãe solo? Vamos Sou entrar um mãe pouquinho solo. nisso. Nossa, Vamos entrar porque a sua Sil. história, o seu trabalho, Adoro. Débora, eu sei, a gente se conhece, Sim. sei que você trabalha com essa bandeira, Aham. né? De relacionamentos abusivos. Sim. É tão sim. importante a gente falar sobre isso. Muito. Vamos falar disso. Vamos. Tô né? disposta. É? Eu sei que isso pra Então, você já não dói mais, já tá não. ressignificada faz tempo, já tá ensinando mulheres. Sim. Me fala, me conta um pouquinho sobre a sua história. Então, Sil, eu namorei muito cedo, né? Casei muito nova, mudei para Uberlândia. Chegou aqui, eu vislumbrei com essa cidade gigantesca, né? Saí de uma cidade de 3, 5 mil habitantes para uma cidade de hoje quase 1 milhão de habitantes, né? Na época não tanto, mas já estava bem grande. E assim, eu vislumbrei em estudar, fazer faculdade. E 3 anos que eu estava aqui, eu decidi separar do meu primeiro casamento. E foi muito amigável. Ele entendeu que eu tinha uma jornada a trilhar e que os nossos caminhos não estavam indo na mesma direção, né? Ele não tinha o mesmo sonho que eu. Então a gente decidiu separar, continuamos amigos. E nisso, né, algum tempo depois, eu me relacionei com outra pessoa. E aí foi um relacionamento, assim, que começa muito sutil, eu acho importante falar isso, Sim, sabe? Porque hoje ainda vi uma pessoa postando sobre divórcio e sobre relacionamentos abusivos narcisistas, né? Começa tão sutil com aquela delicadeza de vou te buscar todos os dias, vou te levar todos os dias. Ah, eu vou Olha. almoçar com a amiga. Não, almoça comigo. Não, hoje eu quero jantar com as minhas amigas. Não, janta comigo. Ah, não, você não quer, então você não me ama. Nossa. Então começa muito sutil, Sim. né? Muitas pessoas me perguntam, mas como que você permitiu isso? Uma pessoa que trabalhou desde cedo, sempre buscou, sempre estudou, sempre dedicada e não percebeu. A gente não percebe. Com certeza. Né? Quando é com a gente é muito mais difícil. Exatamente. Então, E assim, não tinha informação também. não tinha. E detalhe, foi tão sutil que quando eu vi, eu já estava num relacionamento sem saber que estava num relacionamento, né? Por várias vezes eu chegava em casa e ele já estava lá com a minha família. Por várias vezes, né, ele já estava lá, já estava esperando, trocou horário de trabalho para poder me acompanhar e sempre pensando que era, né, Pra cuidar de você, para cuidar, zelo. exatamente, né? E aí, com isso, também vai aos pouquinhos te podando, né? Então, Uhum. você começa que vai cortando as amizades, vai cortando a sua liberdade bem sutilmente, né? Corta, por exemplo, uma faculdade, algo que você faz, critica. Uma promoção que você tem, critica. Então, de repente, começa a dizer que você não é tudo isso. Então, esse relacionamento foram, assim, 4 anos de namoro muito conturbados, em que eu acreditei que poderia mudar, porque aí veio a primeira filha, só piorou. Depois da primeira filha, só piorou. E aí foi muito pior, na verdade, porque aí teve momentos, né, que por diversas vezes eu quis separar e ele não aceitava, ele estava sempre na espera, na porta da escola. Então eu, por vezes, meu ex-marido, né, que era meu amigo, me ajudava me levando para a escola, me buscando, porque sabia o perigo. Nossa, e o medo, é aquela O coisa, medo. né, aquele terrorismo que a pessoa Exato. faz com a sua vida, é muito Exato. complicado você perder sua liberdade. Sim, e o vitimismo que a pessoa faz, né? Porque aí, de repente, a pessoa passa a ser
uma pessoa assim que não consegue ficar sem você, uma pessoa que precisa de você, mas você não enxerga, porque ela usa disso para te atingir. Uma das coisas que eu falo que se você não está preparada, se você não tem uma identidade bem formada, ela vai fazer com que você acredite no que ela fala. Né? Então, assim, imagina quem é você, uma roceira aqui na cidade, e vai falando tanto aquilo que vira verdade, né? Você já foi casada, né? Quem vai te querer? Você com filho, né? Exatamente. Você tem que, eu te quero, tô cuidando de você. Pra que você vai, né? Exatamente. Aí você vai desacreditando em você mesmo. Exatamente. E aí essas mentiras vão aumentando tanto, que você deixa de acreditar em si, se perde, né? E aí são falas assim, são falas do tipo assim, como eu tive a minha filha, né? Você fica depois que tem um filho, até que você consegue passar por aquele processo muito desafiador. Então, eu ouvia frases do tipo assim, isso é só uma máquina de refrigerante que eu coloquei a ficha. Isso dói muito. Que é isso? Claro, ou seja, né? Claro. Como assim que você é Você comparado não é um produto, a uma né? máquina, a um produto, né? Então, aí vem as brigas de educação, de como criar esse filho, de onde deixar esse filho. Aí você tenta separar, é pior ainda. Eu passei uma fase que eu fiquei 3 meses sem conseguir ver meus filhos. Eu via meus filhos porque eu ia na escola e a diretora deixava eu ver na hora do intervalo. Meu Deus. Porque ele, como um advogado, não vou dizer o nome, né? Mas ele sabia das leis. Ele entendia. Mas ele usava contra. Então, o que acontece? Assim como existem, tá? Vários cristãos que usam a palavra para poder ferir a outra mulher e tirar. Você é minha esposa, você tem que ficar você tem comigo. Obrigação disso, você tem a obrigação de fazer isso. Você não pode separar de mim. Que a Bíblia fala isso. Você tem que ser submissa. Mas não entende o que é submissão, né? Submissão está debaixo da mesma missão e debaixo de uma proteção. O homem, ele vem e te protege. Como sacerdote. Né? Ele é como sacerdote. Esse assunto é muito sério, porque a gente tem batido muito sobre isso, sobre a violência doméstica em lares cristãos. Olha, usam a palavra, mas esquece, por exemplo, Efésios 5 vai ensinar sobre o amar a mulher como ama a igreja, como né? Jesus amou a igreja. Exatamente. A ponto de dar sua vida por ela. Exatamente. Só porque olha como que é engraçado, né? A mulher, ela dá a honra. E quem ama é o homem. É o homem. E é na Bíblia que ensina, né? Mas, enfim, voltando lá, porque senão a gente vai aprofundando, que é um assunto que eu amo demais também, entender isso. Então, passar desse relacionamento, nunca esqueço um dia, que foi muito sério. Eu sempre fui uma pessoa que busquei muito conhecimento, palavra. E aí também vai podando, pra que isso, né? Você não consegue, você só foi promovida porque deu sorte. Olha só. Né? Aí eu escolhi outro caminho, que foi a faculdade de pedagogia, né? Que foi para cuidar de pessoas, e eu já não sabia. E eu ainda não sabia que viria depois isso, né? Então, interessante. Deus já tinha tudo certo. Eu larguei a faculdade de TI, que achava que era o sonho. Não queria. Eu lembro de falar assim, eu não quero saber de máquina. Mas eu não sabia que era uma dor que eu já estava sentindo, porque eu já estava sendo tratada como máquina nessa época. E aí eu escolhi a faculdade de pedagogia com especialização em gestão de pessoas, que era o que eu queria. E aí eu ouvia muito isso, né? O que é uma faculdade de pedagogia para ser professorinha enfim, falava essas... Num país onde é tão desvalorizado, né? Exatamente. A carreira, infelizmente, uma tristeza. Exatamente. Então, ele usava muito isso ao favor, né? Lembro que a minha filha estava com 1 ano e 4 meses, ainda estava dando de mamar a ela, porque ela mamou por muito tempo, e a gente discutindo sobre ter liberdade, conversando sobre ter um apartamento, a independência, ter algumas liberdades. E aquilo irritava ele ao máximo, ao ponto que eu lembro que ele me deu uma pesada muito forte, e esse dia foi assim, a gota d'água. Então tinha agressão física? Teve. E olha como isso é sério, porque eu fui perceber que houve agressões físicas há pouco tempo. Porque eu não identificava como sendo uma mulher que sofria abuso. Porque nesta vez eu procurei SOS Mulher, procurei Delegacia da Mulher. É muito difícil, Sil,
Sim. Você conseguir um apoio. É. Eu lembro, era cansativo. Eu não aguentava mais falar. Eu ia perder nas forças, sabe? Porque, assim, se você não chega com roxo, com algo quebrado, algo visível, né? Tenta conversar, tenta, né, conciliar. Isso tenta... mudou, graças a Deus. Amém. Porque também isso aí já vai fazer mais de 10 anos. Mudou. Né? Só que eu separei. Hoje existe violência psicológica, existem várias coisas. Exatamente. A minha pior era essa. Porque as físicas foram esporádicas, não foram tantas. Mas isso tudo chegou ao ponto de um dia eu parar na UTI mesmo. Eu tive um surto, sei lá, caí, desmaiei, e aí eu fui parar com pré-infarto. E esse dia foi que eu tomei a decisão. Porque nesse dia o médico, eu nunca vou esquecer, eu tava com 32 anos. 32 para 33 anos. Eu cheguei e o médico disse assim, olha filha, essa semana foram 3, você é a terceira. As outras 2 não resistiu, morreram. Da sua idade. Uau! Então, o que aconteceu com você, cabe a você agora escolher o caminho que você quer. Porque senão você pode Que médico, hein? Não, ele foi um anjo. Nossa, eu consigo lembrar do rosto dele, foi um anjo. Meu Deus. E ali eu tomei, e assim, foi uma experiência muito grande, que eu só pude sair de lá do hospital com a assinatura dos meus pais, ou era do meu companheiro. Mas meu companheiro não ficava comigo lá, né? Nem pra me apoiar nesse sentido, porque tinha, enfim, outras coisas mais importantes. Não, e graças a Deus que ele não estava. Mas eu não percebia isso, né? Era livramento mesmo. E aí o meu pai assinou pra eu sair, ali eu saí e falei assim, eu vou procurar ajuda. E procurei ajuda em silêncio. Porque todas as vezes que eu falava que a gente precisava fazer uma terapia, alguma coisa, eu era louca. Porque a gente ouve muito isso, é louca. Você não tem... tudo que você faz é o contrário. Porque a pessoa, quando ela é doente, ela joga em você aquilo que ela tem. Não, e ainda tem o fator das pessoas que estão do lado, todo mundo acha que a doida é você mesmo. Porque você tem um marido perfeito, você tem um marido que cuida de você, um marido zeloso. Porque ele passa essa impressão, né? Para as pessoas de fora. Muito sutil. Né? A tal ponto que até você começa a achar que realmente você é louca. Bem isso. E aí eu procurei a ajuda de uma psicóloga na época, ela era cristã também da igreja, e ela foi me ajudando a enxergar. Foram 3 anos de terapia, que ela foi aos poucos. E assim, nesses 3 anos eu tentei, depois de 1 ano que eu já conseguia pelo menos falar, porque tem alguns tratamentos que são lentos, né? Então, existem vários meios de tratamento hoje que são mais eficazes, mais rápidos. E aí ela foi me ajudando a entender, a conversar, a me conhecer, a colocar para fora, a identificar por que eu permiti esse relacionamento abusivo, né? Que foram consequências lá do meu passado. Sim. Então, assim, tudo é permissão na nossa vida. Claro. Né? Claro que... Como assim, Débora, você permitiu isso? Mas é inconsciente. Inconsciente, porque a falta de uma figura paterna, uma falta de uma base, tudo, né? Tudo. Tem tanta coisa que pode fazer, mas assim, da figura masculina, independente se é física ou espiritual, tem tantos fatores e a gente não para. Débora, a gente não parava para fazer uma autoanálise. Não, imagina. Se autoconhecer. Não. E detalhe, né? Às vezes você passou por algum relacionamento abusivo, né? Que quantas não se revelam, não contam por achar que é culpa. E são eles os motivos, os fatores, né? Para proteger a família, proteger aquela pessoa, por N fatores. E nessa época que ele fez isso, eu procurei a delegacia e tudo, eu lembro que assim... Não fui muito feliz, né? Porque ele estava participando do processo seletivo para delegado, né? E a delegada, ao invés de registrar o boletim e tudo, me orientou a deixar isso quieto. Uau. Mais uma vez. E uma mulher protegendo, né? E aí ali eu parei, Sil. Ali eu dei assim, eu joguei a toalha. Falei, eu não procuro mais, eu vou realmente me curar. E aí eu entrei num processo, assim, de tentar salvar esse casamento. Falei, tá bom, então se eu sou errada, eu vou salvar. Aí ele aceitou terapia, porque era idas e vindas, idas e vindas. Nessa época que eu fiquei sem as crianças mesmo, eu estava com um processo
na justiça. No dia da audiência, olha como que minha identidade estava doente, né? No dia da audiência, ele foi até mim e falou comigo que tinha conseguido provar que eu era louca e que eu tinha perdido a guarda das crianças. Meu Deus do Eu céu. entrei em total desespero. Claro. Total desespero. Eu nunca vou esquecer que ele falou assim, ou você fica comigo e a gente forma uma família, porque a gente pode ser uma família, ou você vai ficar sem as crianças. E eu fiz o quê? Lógico, né? Ficou. Voltei. Claro. Voltei com ele. E olha como que eu fui tão doente que eu nem pedi pra ver essa prova que realmente eu tinha perdido a guarda. E não tinha perdido. Eu acho que não. Não tinha. Não tem como a mãe perder. Por que motivo eu perderia, né? Eu trabalhava, ele não. Então eu trabalhava, eu tinha casa, eu tinha tudo. Eram uma muitas pessoa mentiras. idônea. Eram muitas mentiras, muitas manipulações, né? Muitas situações para realmente te fazer ser o que a pessoa quer. Ele te conquista muito bem, né? E ali vai por um tempo uma pessoa ótima até de repente você já não ser um nada, né? Quantas vezes eu chegava, a roupa estava no lixo, o sapato no lixo, você não isso, você não aquilo. Durante o trabalho eu tinha horário para entrar, horário para sair de trabalho, você está me atrapalhando na minha vida. Então era assim, o caos. Eu era vigiada o tempo todo de horas, né? E quando a gente realmente conseguiu, quando eu consegui me libertar, porque eu lembro que eu conversei com meu pai, que eu não aguentava mais aquela situação, e ele me deu um conselho muito sábio. Ele falou assim, eu acho que vocês já foram e voltaram muitas vezes, né? Da próxima vez agora que eles mandar você sair de casa, saia do jeito que você tiver e não olhe para trás. Olha só. 40 dias depois desse dia que ele falou isso... Aconteceu. Eu lembro que era uma tarde muito fria, numa véspera assim, final de maio. Cheguei no fim de tarde do trabalho, as crianças chegaram também, que meu ex-sogro foi levar eles, e a internet havia sido cortada, porque eu não tinha conseguido pagar. E ele estava sempre em casa por conta só de estudar. Era só eu que trabalhava, né? E ele veio discutir sobre isso, uma coisinha que parece tão boba, né? Ué, eu sei que mantinha a casa? Os pais dele que ajudavam e eu. Entendi. Né? Meu Deus. Então era pior do que você pensava. Muito pior, porque... Porque desde que a minha filha nasceu, ele decidiu que ele iria só fazer concurso e ele não trabalhava. E aí foi onde aumentou mais ainda, porque aí uma pessoa que não trabalha, não tem uma provisão, ela por si só, ela se sente impotente. Ainda mais né? o homem, que ele foi feito para manter a casa, a cabeça dele. Ele, né, Deus fez o homem como mantenedor da casa. Ele tem que prover, ele tem que... faz parte dele, se sentir, né? A essência dele. Macho, né? O macho, né? Hoje o que eu mais ensino para as mulheres é sobre essa questão da feminilidade. Porque quando você é máscula... vai, trabalha, controla e faz tudo, esse homem perde a identidade tira também. a identidade do seu marido. Então, a minha culpa foi, eu aceitei ser o controle, aceitei ser tudo, e aí ele se sentiu impotente, mas aí vem e feriu, né? O Márcio fala sobre isso, não tem problema a mulher ganhar mais, né? Mas o homem, ele tem que suprir as contas da casa, as contas maiores da casa, ele que tem que manter. Exatamente. Não é? Então, a gente não tá falando que a mulher não pode ganhar muito dinheiro. Exato. Vamos ganhar dinheiro, mulherada. Tá tudo certo. Até porque ser mulher hoje em dia é muito caro. Somos investimentos. Nossa, Deus do céu, altíssimos. Mas a gente precisa entender que é importante pro homem ele ser o mantenedor da casa. Exato. Para a identidade dele. Exato. E isso o mundo tem perdido muito. A mulher tem que falar, admiração, eu dou conta. Ninguém tá falando que você não dá conta. Mas você não foi feita para isso. Exato. Né? Exato. As identidades vão se perdendo ali. E a comunicação, a admiração, a partir Muda do momento tudo. que vai perdendo a admiração, aí perde tudo, né? Perde tudo. Então, esse respeito. desencontro foi acontecendo essas coisas, né? Meu Deus. Hoje eu consigo enxergar que ele não foi culpado sozinho, né? A partir do momento que eu tô ali como uma mulher que dá conta de tudo, que consegue, aí ele vem com esse relacionamento abusivo. Já havia sinais? Já. Desde o primeiro dia. Mas por que prolongou? Porque permitir. Mas é porque a vítima encontra a sua salvadora também, Exatamente. Né? Então não é que a gente precisa tirar esse peso de culpa. Não existe, não é isso. Eu tive culpa. Não, você não teve culpa. É porque você é uma líder nata. Então, liderança,
a pessoa que é líder, independente do sexo, ela vai ocupar os espaços. Né? Se você tem um homem que não faz a função que ele foi feito para fazer, você vai se tornar. Né? É isso, né? Porque você entende muito mais disso do que eu. Exatamente, porque ali o que acontece, né? Ela também tem todos esses dons, habilidades. E Deus deu a nós uma sensibilidade muito maior, que a gente dá conta de fazer muito mais coisas. Verdade. E por a gente ser, né, uma pessoa que consegue fazer muito, a gente acaba tomando conta desse espaço, sim. Meu Deus. E muitas vezes inconsciente também. E detalhe, existe na rejeição, a gente levanta muros para se defender. Então, peraí, eu dou conta, eu posso, eu consigo. Então, muitas mulheres se escondem atrás de muros. E muros a gente pode chamar mulheres extremamente elegantes, bem arrumadas, mas quando chega em casa, aquela ferida, aquele vazio, aquela dor. Né? Inclusive, eu tô com alguns casos, né? Eu tenho algumas clientes que é incrível se a pessoa tem tudo, mas ela se sente vazia. E aí vem a depressão. E aí vem tantos outros casos. Então, isso é um relacionamento abusivo, Débora? É sim. Porque, às vezes, o outro que está do lado dela não está olhando as necessidades dessa mulher, está olhando as necessidades de si mesmo. Então, peraí, mas eu pago as contas. Eu faço tudo para você. Você tem todas as roupas, tudo que você quer. Você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser. Dentro das minhas regras, né? Das minhas normas. Essa mulher, ela não sabe falar não. Se ela não sabe falar não, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela quer, ela não tem um sonho, ela não tem um objetivo, o que vai acontecer? A identidade dela fica perdida. Vai se perder. E assim são os relacionamentos abusivos ocultos, psicológicos, né? Emocionais que acontecem. Interessante, é tão interessante a gente falar sobre isso, porque a gente percebe o propósito de Deus nas nossas vidas através da dor. Exato. Nós somos forjadas, né? A dor é a forma da gente ser forjada ali. Né? E aí, a partir daí, ensinar outras pessoas a passar pelo processo. Hoje você faz isso. Sim, e é tão interessante isso que até eu passar por esse processo de cura, eu falava que eu queria apagar 13 anos da minha vida. Eu queria apagar. Queria voltar no meu passado, na vida que eu tinha antes, no meu primeiro casamento. Eu me arrependi muito de ter separado, porque era um relacionamento tranquilo, né? Saudável, vamos assim dizer. Mas pelo ego e o desejo de querer, né? Coisas diferentes. Carreiras, essas coisas, né? Eu não tive a sabedoria. Mas Deus já sabia de tudo. Ele tinha planos. Tinha planos, porque foi um treinamento. Um treinamento para ajudar mulheres a encontrar essa identidade e identificar que está no relacionamento abusivo, porque ela não enxerga. Verdade. E é tão interessante que eu acabo atraindo muitas mulheres para próximo de mim que vivem relacionamento abusivo e não enxergam. Pastor Paulo Júnior fala que é preciso ter fé para viver o propósito. Você acredita que já está acabando o nosso tempo? Meu Deus, a gente fala demais, né? Não, mas é porque sua história, Débora, ela é uma história importante. E faltam muitas coisas, mas... A gente vai ter outros momentos, a gente vai conversar mais. E tem muitas pessoas que não tem ideia de quem você é. A gente já tem uma caminhada boa juntas, né? A gente fez muita coisa juntas, muitas coisas. E eu sinto até falta desse tempo, dessa época em que a gente tinha mais tempo pra estar junto. Quase todo dia tava junto. É verdade, quase todo dia. Quase todo dia. Aproveita esse momento, se joga, deixa seu recado para essas mulheres aí, para quem você quiser, mas eu acredito que é para mulher, não tem como, não né? Tem jeito. Eu já tentei. Não tem jeito. Eu ajudo homens, ajudo sim, mas a mulher é a paixão, porque eu lembro que quando eu fui passar pelo processo de cura, né, que eu determinei que eu iria me curar para curar outras mulheres, né, por isso do Curadas. E aí, então, eu quero dizer para você, mulher, pra cá. Você, mulher, você precisa aprender a olhar para você. Namore-se, curta-se, se presenteie, sinta-se merecedora. Não quer dizer que você precisa estar sozinha. Entenda a diferença de solitude com solidão. Solidão dói, solidão machuca. A solitude é você se amar, é se cuidar, é se merecer, é você levantar
vestir muito bem. Eu lembro da Carlinha, que um dia numa palestra eu falei pra ela, né? A mulher que sabe se merecer, ela sabe que a peça íntima dela é pra ela. Primeira peça de merecimento é essa. Seu pijama vai dormir bem, vá se arrumar. Então, o que eu posso te dizer é isso. Estando ou não em um relacionamento, ame a você primeiro. Ah, amor próprio, Débora? Também. Mas é entender quem você é em Cristo, na palavra, a sua identidade verdadeira, porque você nasceu para ser um propósito, para ser filha de Deus, né? Você não nasceu para ser machucada por ninguém, ferida por ninguém. E tudo que você passou, pode ter certeza que vai ser usado para você ajudar outras pessoas. Então, o que eu posso dizer é isso. Procure saber quem você é. E cumpra o propósito. E cumpra o propósito. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse papo. Lembrando que esse episódio completo você assiste no nosso canal do YouTube. Assina, aciona o sininho para você receber as nossas notificações. Curte, comenta, compartilha. E é isso aí. Beijo no seu coração. Até o próximo programa.